Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Toda quarta-feira, aqui na TV Comunitária de São Paulo, NET 9 e na Vivo TV 186, o programa ao vivo. Também você pode acompanhar pela internet www.tvaberta.tv.br www.tvaberta.tv.br. Você aí nos acompanha em qualquer lugar aqui do planeta Terra. No futuro, outros planetas também, por enquanto, só na Terra. Bom, todo programa nosso, como é sabido, gira em torno de um eixo, de um tema que a gente geralmente debate, coloca aqui na roda para conversar. Este programa vai tratar de um fato muito importante que ocorreu na área sindical, para uma categoria importantíssima da economia brasileira e eu diria que para o conjunto do sindicalismo brasileiro, que foi a greve dos bancários. A recente greve, durou 23 dias, parou milhares de agências pelo Brasil afora e foi vitoriosa. O mais importante de tudo é que ela teve um resultado econômico efetivo para os bancários. Todo ano, a gente traz os bancários aqui na época da database, que é por volta de setembro. E neste ano fizemos assim, inclusive durante a greve, fizemos um programa exatamente na linha de procurar, dentro do possível, dar um reforço para aquele movimento e irradiar o clamor dos bancários. Estão conosco aqui hoje, um deles é estreante aqui no programa, o Edson Roberto dos Santos, que preside os sindicatos bancários e é vice da Contec, que é uma confederação até presidida por um amigo meu, o Lourenço Prado. Edson, obrigado por você ter vindo de Franca aqui nos atender. Perfeito. E também com a gente o Ademir, eu vou ver se hoje eu acerto o sobrenome dele, Vierdecker, que ele é diretor de imprensa da Contraf, que é uma confederação ligada à CUT. O Edson pertence a uma entidade ligada à UGT. E o Ademir está aqui representando o Carlos Cordeiro, que é o presidente da Contraf. Muito obrigado, viu, Ademir, pela sua generosa presença e colaboração sempre. Bom, eu tenho números da greve aqui, mas não vou passar numeralha aqui porque cansa o telespectador. Mas alguns números são inevitáveis. Então, o reajuste da categoria foi de 8%, sendo 1,82% de ganho real. No piso, o reajuste foi de 8,5%, sendo o ganho real de 2,29%. Também houve um aumento importante na PLR, porque era 2% do lucro líquido dos bancos, passou para 2,2%, o que, segundo li, depois o Ademir me corrija se eu estiver errado, significará um aporte de 180 milhões para a categoria em termos de PLR, porque o lucro dos bancos, evidentemente, é um lucro muito grande. Aí teve melhorias no auxílio-refeição, cesta alimentação, também sobre condições de trabalho, inovações tecnológicas, enfim, foi feito um acordo coletivo de gente grande, que abrange não só a parte salarial, mas como também as condições de trabalho. Ademir, como é que você avalia a greve? Qual é o balanço que a entidade da qual você faz parte faz? Boa noite, João, boa noite, Edson, aos telespectadores. Nós fazemos uma avaliação muito positiva. Foi uma greve vitoriosa dos trabalhadores. Os bancários mostraram mais uma vez que é possível, sim, se organizar, se mobilizar, fazer uma grande campanha nacional, né? E nós conseguimos, né, fazer um movimento realmente vitorioso, né? Fizemos uma campanha bem organizada, entregamos a pauta para a FENABAN, fizemos um longo processo de negociações e apenas uma única proposta nos foi apresentada no dia 5 de setembro, né? E nós ficamos depois, entramos em greve dia 19 de setembro e os bancos só voltaram à mesa de negociação no dia 4 de outubro. Então veja que praticamente ficaram um mês sem negociar. Então foi uma queda de braço que nós tivemos com a FENABAN. A FENABAN não acreditou na greve, não acreditou na unidade dos trabalhadores, na ousadia, na mobilização dos trabalhadores e os bancários fizeram a diferença, né? Se organizaram, participaram, fizeram a maior greve dos últimos 20 anos, foi a mais longa também desde 2004 e foi uma greve vitoriosa pelos números que tu já apresentaste em termos de aumento real, pelo 10º ano consecutivo nós conquistamos aumento real de salário
E é assim que a gente faz distribuição de renda neste país, né? É com organização, com luta, com bons acordos, né? E o nosso acordo que nós conseguimos, né, ele tem também importantes conquistas sociais, né? Nós conseguimos este ano uma folga remunerada, uma bonacidade de um dia. O bancário vai ter um dia por ano para poder tirar folga e ser remunerado. Nós conseguimos também melhorar a questão das condições de trabalho. O banco não poderá mais mandar torpedo para o bancário cobrando meta, seja dentro do horário, seja fora do horário de trabalho. Correto, interessante. Porque um dos problemas nossos são as metas abusivas, o assédio moral, né? E uma das formas que os bancários são assediados é através de torpedos que o bancário recebe toda hora cobrando o resultado. Então isso fica proibido. E uma outra questão muito importante também, né? Nós conseguimos a criação de uma comissão de trabalho que vai investigar o adoecimento da categoria, as razões que os bancários estão adoecendo, se afastando do trabalho, para que a gente possa melhorar a saúde e as condições de trabalho. E, finalmente, uma outra questão social muito importante foi que os bancos aderiram ao programa do Vale Cultura, o programa da cultura do trabalhador. Perfeito. Então, nós somos a primeira categoria, inclusive a ministra Marta Suplicy entrou também no processo negocial, insistiu junto à FENABAN, inclusive o representante do Ministério da Cultura esteve lá no ato da assinatura da convenção coletiva, onde registrou a importância desse ato, né, que isso vai realmente levar certamente outras empresas a também aderirem. Perfeito. Eu queria agora falar com o Edson Roberto dos Santos, que preside os sindicatos bancários de Franca, na divisa, né? Já indo lá para a parte com Minas, né, de Minas, e também vice da Contec. Ô Edson, eu evidentemente já participei de muitas greves, inclusive na minha categoria de jornalista, na greve derrotada que nós tivemos histórica de 79. E greve é sempre uma coisa muito cansativa, porque tem atenção, tem as 24 horas por dia que você se dedica à greve, você não dorme, você come muito mal, quer dizer, é um processo muito desgastante. Te pergunto, como é que foi participar de uma greve de 23 dias e te pergunto, como é que você sentiu a categoria após a greve e após a assinatura do acordo? Boa noite, João. Boa noite, Ademir. Boa noite aos nossos telespectadores. João, a sua pergunta vem coroar o pós-greve e vem coroar também o greve. Porque você disse que já participou de greve, das dificuldades que nós temos dentro de uma greve, que às vezes nos alimentamos mal e às vezes nem nos alimentamos, nem Ademir, porque realmente você vê um contexto de uma categoria com essa convenção nacional que abrange a todo o país e é de grande importância, é de grande responsabilidade e também o setor com quem nós tratamos, o setor de banqueiros, a gente sabe, visto e conhecido no Brasil, não sei se tem algum mais forte, mais organizado, mas se tiver não deve ser muito. Então é um movimento que a gente só tem a dizer que é muito difícil, foi muito longo e nós que vivemos a própria organização dos trabalhadores, os bancários ligados ao movimento da Contec, ao movimento da Contraf, com muito carinho se esmeraram, fizeram seus congressos, prepararam uma bela pauta, com muito respeito, com muita vontade de bem representar os trabalhadores e durante o processo de negociação nosso, como o companheiro Ademir já frisou, nós tivemos um tratamento que eu acho que deveria ter sido mais respeitoso, digamos mais digno, um tratamento que não foi o que deveria ser feito e que culminou nesse movimento de greve. Esse movimento de greve que nós vivemos que com dificuldade, mas que depois tivemos até a comemorar. Comentava com o Ademir ali fora, antes da gente começar, que o bom que é quando a gente sai do movimento com essa característica, esse sentimento, João, de dever cumprido, sentimento de dever cumprido, e quando a gente vai para dentro das agências, quando a gente vai conversar com o bancário, ver a satisfação no rosto dos bancários.
Foi negociado também, que o Ademir não sei se destacou, mas que eu achei muito importante, a forma de reposição desses dias parados, porque o pessoal queria fazer uma coisa desumana, fazer com que o bancário ficasse, porque uma greve que nós viemos a todos os momentos dizendo que o grande responsável por essa greve foram os banqueiros. E como é que o bancário iria pagar isso aí sozinho, iria bancar tudo? Então foi o que às vezes nos levou até a sair muito de madrugada na assinatura do acordo, porque foi conseguido que seja feito 1 hora somente de compensação e somente até o dia 15 de dezembro. Por dia, não pode ser mais, e somente até o dia 15 de dezembro. E com um outro ponto também muito importante, que nós temos bancos que a jornada de 8 horas passou para 6 horas, e esses companheiros continuam fazendo 2 horas até um determinado ponto, ganha 2 horas por dia. Foi negociado que durante esse período da reposição eles vão ganhar essa 1 hora, mas que vai ser prorrogado o prazo para que deles não percam. Então não houve perda. E agora me diga uma coisa. Greve, o patrão depois vem, passa o facão, manda muita gente embora. Vocês negociaram alguma cláusula de estabilidade ou não? Cláusula de estabilidade em si não foi assinada, Certo. Mas nós vivemos um contexto onde com a Caixa Econômica Federal foi firmado a contratação de mais 3 mil e poucos empregados. Bom. Foi firmado esse aqui durante o ano de 2014. Agora, você sabe, ainda mais se negociando com um banqueiro, eu vejo muito difícil que a gente consiga cláusula de estabilidade propriamente firmada. Mas foi feito um acordo onde a gente espera e a gente tem sentido, porque mesmo o avanço que teve no tratamento com o bancário, na questão, porque está sendo provado que o bancário vem adoecendo, que o bancário vem sofrendo com esse tipo de sofrimento, e a gente fica vigilante e espera que não vá ocorrer essa questão de demissão em massa, de nenhum tipo de turnover, mas firmado mesmo não foi, João, não conseguimos. Esse foi um tema, João, que realmente nós não conseguimos avanços para toda a categoria na questão do emprego. Até porque os bancos vinham demitindo antes da greve. Exato. Inclusive durante a greve nós tivemos demissões no Santander, demitindo funcionários que estavam trabalhando, demitindo durante a greve. Um absurdo isso, né? Não tinha visto isso anteriormente, né? Então, os bancos privados que têm feito demissões, né? Nos bancos públicos, como o Edson colocou bem, né? A Caixa Federal tem contratado desde o ano passado muitos funcionários, está em expansão, abrindo agências com mais crédito, né? O Banco do Brasil vai contratar 3 mil funcionários também até o ano que vem, né? O Banco do Nordeste também assumiu o compromisso de emprego. Agora, os bancos privados não, né? Inclusive, o balanço do Bradesco saiu agora anteontem, e lá consta que o banco cortou este ano 1.975 postos de trabalho, né? Então, nós vamos continuar essa luta, né? Essa luta não acabou com a nossa campanha, nós vamos lutar, né, contra as demissões e para que haja mais contratações para melhorar as condições de trabalho nos bancos privados. Perfeito. Estamos aqui hoje falando da greve dos bancários, enquanto o Ademir e o Edson Roberto dos Santos iam falando aqui, eu ia fazendo anotações sobre números, né? E eu queria saber também depois aqui do pessoal da TV se vamos ter na linha hoje e que horas que vai entrar, ok? O Ademir, Ademir da Contraf, eu vi aqui, por exemplo, o item que me chamou a atenção, requalificação profissional, passou de 1.047 para 1.130. O bancário ele recebe um valor para fazer cursos ou coisas que valem? O que é isso? Essa cláusula, João, ela é para o bancário que é desligado no banco, né? Quando o bancário é demitido no banco, né, ele pode fazer curso para se requalificar para tentar uma outra colocação no mercado de trabalho, né? Aí ele recebe esse valor mediante comprovação. Na quitação das verbas trabalhistas, o banco paga esse plus para ele? Ele recebe a possibilidade de ganhar esse valor desde que ele faça o curso, né? E ele tem que apresentar o comprovante, né? Ele é reembolsado depois, né? Certo? Entendi. Então é para o bancário quando for desligado. Tá? Assim como ele mantém durante um período o plano de saúde, né? Ele também tem esse valor, né, para fazer um curso de requalificação. Aqui, antecipação da PLR até 10 dias após a assinatura da convenção coletiva.
na regra básica, 54% do salário mais fixo de R$ 1.016,40, limitado a R$ 5.452,49. Quer dizer, o bancário ele receberá a PLR, mas ele tem um teto de R$ 5.452,49, mesmo que ele seja gerente. Isso. Essa é a regra básica da PLR, cuja antecipação tem que ser paga até segunda-feira, dia 28. O Bradesco pagou no dia de hoje, dia 23, o Itaú está pagando agora na sexta-feira, dia 25, o Santander também dia 25, a Caixa Federal está acreditando hoje à noite. Então os bancos já estão fazendo depósito da PLR. E além da regra básica, e é João... de uma vez só ou paga em parcela? Como é que é a PLR? Duas parcelas. Duas parcelas. Duas parcelas. Tá. Tem essa antecipação e a outra parcela até 3 de março do ano que vem, né? Tá. E junto com a regra básica, João, tem ainda a parcela adicional da PLR, que é a distribuição linear de 2,2% do lucro. Como o Edson frisou antes, era 2% do lucro. Este ano passou para 2,2% do lucro, né? Mas limita, tem um teto, também né? tem 1.649. Isso, também tem um limite 694. Também ali. Isso. Um bancário que ganha por volta de R$ 2.500, ele receberia quanto de PLR hoje? Uns R$ 3.000, uns 4.000? Eu acho que vai receber mais que isso. Vai receber mais que isso. Somando as duas parcelas, a que vai receber agora em março vai dar mais que isso. Inclusive, nós vamos ter a redução também do imposto de renda, né? Com essa nova tabela do imposto de renda para a questão da PLR, né? Quem recebe PLR até 6.000 durante o ano e tem isenção de imposto de renda, né? E quem ganha mais do que isso, aí tem uma tabela com reduções, né? Só um ponto, Ademir, nós estivemos fazendo um exercício hoje, até com os companheiros que vieram comigo de Franca. Nós acreditamos que não vai ter nenhum bancário na ativa com PLR inferior aos 6.000, que é aquele 6.000 que é isento. Então, João, todos os bancários devem receber nas duas parcelas de PLR acima dos R$ 6.000, viu? Que bom, hein? Todos os bancários, porque é a parte que é de isenção da tabela do imposto de renda, a partir daí tem uma tabela progressiva, que vai até os 27%. Até nós precisamos de fazer um movimento para que todos os bancários tenham 27,5% de desconto, que quer dizer que a PLR está bem alta. Perfeito. Eu agradeço, vou ter que fazer uma breve interrupção, porque nós temos uma sessão chamada Na Linha. Estamos com o Pedro Zanotti Filho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos. Vamos no Na Linha, vamos falar com o Pedro, voltamos já já. Pedro Zanotti, boa noite. Está me escutando direito? Boa noite, João. Estou sim, tranquilo. O Pedro, Guarulhos, muitas mobilizações na área dos servidores, né? Porque o patrão de esquerda ou de direita é patrão do mesmo jeito, não é verdade? Com certeza. Os estatutários estão fazendo a manifestação, me parece que hoje, novamente, porque a prefeitura não realiza concursos, e também o pessoal do trânsito, Secretaria de Transporte e Trânsito, decretou greve para o dia 30. É isso, Pedro? Isso mesmo, João. Nesse momento agora, falando nisso, até me afastei um pouco, vim aqui para entrar no programa ao vivo. Desejar primeiramente uma boa noite para você, para os companheiros do bancário que estão aí. Parabéns pela greve, pela vitória obtida. E é isso mesmo, João. Hoje os estatutários estão na Praça Central de Guarulhos, eu estou indo para lá agora. E a reivindicação é a mesma de sempre. São 13 anos, um concurso de acesso, e a lei diz que tem que ter a cada 2 anos, teria que ter pelo menos um concurso, né? Foram 13 anos, teria que ter tido 6, foi feito um só. Deve 5. Perfeito. E ainda não apresentaram uma proposta concreta. O pessoal do trânsito, a mesma coisa. Em 2011, numa greve realizada em 2011, eles se comprometeram que no máximo até 2012 eles apresentariam uma proposta de uma carreira para o pessoal dos agentes de transporte e trânsito. Já estamos em 2013, caminhando para 2014 e até agora nada. Encerrou as negociações e não teve outro jeito a não ser os companheiros decidirem realmente parar as atividades a partir do dia 30. Perfeito, Pedro. Houve também recentemente uma manifestação de professores, até fizeram passeata, ocuparam lá 600 a 700 professores, cozinheiras e servidores da educação, as praças, a Getúlio Vargas, que é a Praça Central de Guarulhos. O que exatamente pleiteiam os servidores da educação? João, então, essa manifestação aconteceu exatamente, era para acontecer no Dia dos Professores, né? Dia 15 de outubro, mas aí uma artimanha até aqui do secretário de Educação de Guarulhos, ele tirou
o dia da comemoração no dia 15 e colocou para segunda-feira, que era dia 14. Isso daí não desmotivou os professores foram para a rua do mesmo jeito. A pedida é o cumprimento da Lei Federal 11.738, uma lei de 2008 que foi sancionada então presidente Lula, do senador Cristóvão Buarque, que regulamenta a jornada do professor, que Guarulhos não tá cumprindo a lei. E também a lei da própria prefeitura, que é a lei 6.711/2010, que o próprio secretário, que é uma lei que foi no mandato dele, que ele já era o secretário, ele tem vários artigos dessa lei que precisa de regulamentação, de normativa, e ele não regulamenta, não cria normativa, enquanto isso o servidor vem sofrendo perdas salariais de acesso, de progressões, por não estar regulamentado. Perfeito. Então, nesse dia dos professores aqui em Guarulhos, foi tirado para ser um dia de luta. Então, os professores, ao invés de comemorar, foram para a rua das 9 da manhã até as 15 horas. Nós ficamos acampados em frente ao Paço Municipal até o prefeito receber. No caso, ele mandou o secretário de administração, receberam a pauta. Fomos para a Secretaria de Educação também, o secretário resolveu abrir as portas, recebeu e marcou uma reunião agora para o dia 30, às 14 horas. Perfeito. Pedro, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Você está aí, digamos, à frente do movimento dos estatutários. Tem aqui a solidariedade do Câmara Aberta Sindical e desejando que os movimentos dos trabalhadores do setor público ou do setor privado sejam bem sucedidos. Um abraço, obrigado, Pedro. Obrigado, João, ficar com Deus, um bom programa. O programa é ótimo porque abre a palavra para os trabalhadores. Isso é muito importante. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Ouvimos Pedro Zanotti, filho, presidente do STAP, que é os Servidores Municipais de Guarulhos, fazendo a seguinte observação. Veja só, né? O prefeito de Guarulhos é o Sebastião Almeida. Até me dou bem com o Almeida, acho que é um bom prefeito, um sujeito progressista, tudo. Foi fundador do sindicato e agora ele é patrão. E é impressionante como o poder público dá maior exemplo no Brasil. Se tem uma lei federal do piso, há que se cumprir a lei. Se tem uma lei do PCCS, do Plano de Carreira, Cargos e Salários, ou da Lei Orgânica do Município, que prevê concursos a cada período, por que descumprir a lei? Qual é a razão objetiva? É falta de dinheiro? Não, porque você pega o orçamento da prefeitura, sobe 14%, 15% de aumento real todo ano. Então não é por falta de recursos. Portanto, está correto o sindicato fazendo a sua pressão legítima e democrática, e o que move e que muda as coisas é o povo organizado e mobilizado. Não tem outra receita, né, Ademir, como os bancários acabaram de mostrar agora. Eu quero registrar aqui algumas participações. O Jaime do Jardim Monflioli, o Jaime que ele tem cadeira cativa aqui no programa, participa de todos os programas, diz aqui: para Franzin, um grupo de mídia instalado no Morumbi só esse ano já demitiu mais de 400 profissionais. Um tradicional jornal impresso diário de uma importante editora brasileira, ambas na Marginal Tietê, já fizeram várias reestruturações, demitindo mais jornalistas. Por que até agora o sindicato de classe não se manifestou? Olha, eu realmente não tenho acompanhado, sou sócio sindicato, matrícula 6068. Vou dar um grito aqui pro Guto. Ô Guto, vê que o Guto é o presidente do sindicato. Vê o que está acontecendo, mas eu quero crer que o sindicato esteja acompanhando, sim, e dando aí o devido respaldo aos jornalistas. Os patrões da mídia, nós conhecemos muito bem como é que eles se comportam, né? Essa luta nossa é antiga, né? Porque eles não é só um comportamento enquanto ente empresarial, também é um comportamento de agente político, né? E aí sempre do lado do conservadorismo, do lado do reacionarismo e do lado dos que não contribuem para que haja avanços políticos e sociais no Brasil. Uma mídia muito conservadora e, em alguns casos, uma mídia golpista, como já mostrou em tantas ocasiões da vida brasileira. O Ernesto da Saúde pergunta assim: qual a reação de vocês quando os Black Bloc quebram a agência bancária? Quem quer responder isso? Olha, nós não temos nenhuma relação com os Black Blocs, né? Nós fizemos a nossa campanha, né? Os bancários foram para as ruas, fizeram passeatas, paralisações, manifestações, não quebramos nada. Então, nós queremos ganhar o apoio da população. A gente percebe que a população não é a favor de atos de vandalismo. Eu me lembro das manifestações de junho, né? Os estudantes gritavam não ao vandalismo, vandalismo não. Então nós queremos realmente
a pressão sobre os bancos, foi isso que nós fizemos durante a greve, para que os bancos deixassem de lado a intransigência e voltassem para a mesa de negociação. Nós acreditamos no diálogo, na negociação coletiva para resolver os impasses entre o capital e o trabalho. Só um ponto, claro, um minutinho na claro. palavra. João, o posicionamento nosso, eu particularmente sou muito contra, porque vandalismo não há de ser apoiado de forma nenhuma por nós. E hora que o Ademir resgatou, e que todos disseram, esse país nunca mais será o mesmo depois das manifestações de junho. E nós esperamos isso. E as manifestações foram um exemplo de que não é assim. E não somos nem um pouco a favor, nem nada, de quebrar as agências bancárias, porque o patrimônio público ou patrimônio privado, em qualquer que seja a instância, ele tem que ser preservado. Claro. Essa é a nossa posição. Não temos, não apoiamos nada. Eu quero dizer que quando eu tinha mais militância assim, sindical, nós fazíamos muita greve, e ia para 4 da manhã, 5 da manhã para a porta de fábrica, muitas tecelagens, que eu sou de Americana, confecções, etc. Nunca eu vi um trabalhador quebrar um alfinete. Não faz parte da tradição da classe trabalhadora mundial, especialmente da brasileira, quebrar qualquer coisa. Então, uma coisa é esse movimento que ele tem um âmbito internacional, Black Bloc, etc. Outra coisa é a luta da classe trabalhadora, que não tem na sua cultura, não tem entre seu, digamos assim, a sua tradição política, lançar mão desse tipo de método. Quando, tanto é verdade que logo após a manifestação de junho, houve os grandes atos sindicais de 11 de julho e os grandes atos de 30 de julho ou 30 de agosto, não me lembro agora, nada foi quebrado no país. Teve manifestação, parou a estrada, parou o caminho para o aeroporto, etc. Tudo jogo jogado, sem qualquer complicação. Eu estou lendo aqui porque aqui em cima tem um relógio. O Joaquim da Aclimação pergunta, uma das conquistas que mais tem sido badaladas pelos sindicalistas é o Vale Cultura, criado pelo governo federal, de R$50. Não é muito pouco como incentivo à cultura, uma vez que os bancários já estão entre os maiores beneficiários com a isenção de imposto da Lei Rouanet, e agora poderão descontar mais 1% do imposto de renda. O que é isso aqui, Edson Roberto dos Santos? O Vale Cultura, ele é pago em dinheiro, ele é depositado na conta, ou a pessoa vai no cinema e depois traz lá o recibo e pega de volta o dinheiro? Como é que deverá funcionar como um cartão, no estilo de um cartão para o uso do bancário, que na lei estiver até aquele teto de renda. E eu posso me dizer, sou um otimista, sou um sonhador, sou um sindicalista que eu busco e tento olhar para frente, sou aquela pessoa que pensa que dirigir olhando para o retrovisor, o risco de um acidente é muito grande. Então, procurando isso, eu digo o seguinte, nós já escrevemos, foi instituído esse vale dos R$50 e a nossa organização, nós vamos trabalhar para que isso possa vir a atingir mais bancários, subindo esse teto além da lei, nós já conseguimos muita coisa, e aumentar isso aí. Então nós vemos como positiva e acho que devemos ter esperanças positivas para essa atitude, João. E agora o vale não será descontado do salário? Não. Mas é mais um ganho. É ganho extra, viu? É um ganho extra. E isso não tem desconto. Porque até dada a importância disso foi que acho que a primeira categoria, Ademir, me corrija por favor se for, mas a categoria que assinou a primeira foram os bancários, João. Perfeito. Que assinou. Então, é de grande importância e sem desconto para os trabalhadores. Eu entendo, João, que realmente é um pioneirismo dos bancários conseguir colocar o Vale Cultura na convenção coletiva. É a primeira categoria. A própria ministra esteve num ato da CUT no dia de ontem, aqui em São Paulo, e ela destacou isso. A Marta Suplicy destacou a importância disso. E certamente as demais categorias, né, que farão os seus acordos agora, vão querer colocar também. E é um começo, né? A nossa reivindicação, inclusive, era R$100, não R$50. Mas é o começo, né? Os bancos vão se limitar ao que está na lei, mas nós vamos continuar batalhando para que todo trabalhador tenha acesso à cultura, né? Isso ajuda, né, para que haja mais produção e eventos culturais e também que o trabalhador possa melhorar a sua cultura. Perfeito. Nós temos um intervalo, mas antes do intervalo eu queria fazer 2 comentários. A produção do Câmara Aberta Sindical tentou já há meses trazer a ministra Marta Suplicy aqui ao programa, nós não conseguimos. Aí nós propusemos fazer uma entrevista com ela em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer horário aqui em São Paulo. A assessora de imprensa, se não me engano, chama Montserrat.
Também não conseguimos. Aí a gente propôs o seguinte, vamos fazer uma reportagem com a Marta de 3 ou 4 minutos para que ela transmita ao movimento sindical de que modo efetivamente os trabalhadores podem ser beneficiados. Também não conseguimos. Então, às vezes, reclama-se da mídia, eu inclusive reclamo. Não há divulgação porque há uma burocracia que cerca o gestor público e a imprensa não consegue ter acesso, ainda que seja para divulgar e falar a favor. Então nós tivemos essa dificuldade, vou até conversar com a Ademir aí, ver se a gente consegue agora, que os bancários conseguiram, um canal lá com o povo da Marta, para a gente divulgar aqui no Câmara Aberta Sindical Vale Cultura, que é importante para os trabalhadores. A cultura é um direito do cidadão e se ele não tem dinheiro, o Estado tem que criar mecanismos para que ele tenha acesso aos bens e serviços culturais. E o segundo assunto que eu queria comentar, Fernando, é que hoje eu recebi a visita do meu amigo João Paulo, que há muitos anos eu não via. E ele me visitou lá no meu trabalho, que é a agência sindical, e me deixou um CD, né? Da Daisy do Banjo. Tem até a participação especial do Almir Guineto. Eu vou ouvir, né? E se gostar, vou sugerir aqui a emissora que convide aqui a Daisy para que venha aqui a um dos programas que tratem especificamente de cultura. Obrigado, João Paulo, pelo CD. Vamos fazer o nosso intervalo agora, lembrando aos que ligaram o programa, a TV, estão assistindo há poucos minutos, que nós hoje estamos falando da greve dos bancários. Vamos voltar a falar de números, de ganhos, do enfrentamento com o setor financeiro, que é um setor hegemônico hoje em várias áreas da economia, um setor do patronato que joga pesado e que mediu forças com os bancários, e esse setor foi derrotado pela categoria bancária e é o que nós estamos tratando aqui hoje no Câmara Aberta Sindical. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Nessa oportunidade, eu gostaria de me dirigir a todas as mulheres do Grupo Turismo e Hospitalidade, em especial as mulheres que participaram e fizeram acontecer o Viver Mulher. Eu gostaria que vocês se engajassem nessa campanha do Outubro Cor-de-Rosa. Afinal das contas, foi pensado em vocês que essa campanha foi instituída. Pedimos a colaboração de vocês, que leve aos nossos associados, as pessoas mais simples, as pessoas que mais precisam, para que traga ao seu médico a necessidade de fazer esse exame. Na verdade, a gente tem a princípio de cumprimentar a Nova Central por essa iniciativa. As categorias envolvidas em turismo e hospitalidade são categorias que, direta ou indiretamente, estão relacionadas com os grandes eventos esportivos que vêm. E as nossas dificuldades de estar conduzindo o encaminhamento para o transcorrer também desses eventos. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. De 15 a 17 de outubro, na cidade de São Pedro, nossa federação reuniu cerca de 1.000 participantes no 22º Congresso Sindical Comerciário do Estado de São Paulo. O evento contou com a presença dos 68 sindicatos filiados em sua totalidade. Foi também o primeiro que aconteceu com a profissão de comerciário regulamentada. O tema central, Brasil Hoje, desafios e perspectivas das lideranças sindicais, foi discutido em 6 palestras. A coordenação geral foi do presidente Mota e a executiva do presidente dos Sincomerciários de Piracicaba, Antônio Roberto Previde. Ouçam a avaliação dos coordenadores. Chegamos ao final do 22º Congresso Sindical Comerciário. Congresso que sempre foi um dos exemplos do sindicalismo brasileiro. E esse ano não foi diferente. Tivemos aqui a representação de todos os sindicatos filiados à nossa federação, 68 sindicatos. E a participação não foi só na abertura, a participação foi em
todas as plenárias e até aqui o encerramento, onde nós encerramos agora às 13 horas da tarde e todo mundo presente. Quase 1000 congressistas, isso mostra a grandiosidade da categoria, mostra o comprometimento dos dirigentes sindicais, mostra o comprometimento dos funcionários do sindicato. Tudo de bom aconteceu nesse congresso. O pessoal gostou do local, estiveram presentes no auditório. Você vê que nós estivemos com a casa lotada em todas as palestras. O pessoal saiu muito pouco. Então, eu acho que foi muito bom para o congresso e para nós que organizamos. Com os funcionários da federação que tiveram a maior parte de sucesso, né, nessas confecções da camiseta, do painel. Mas eu acho que foi um sucesso total. E parabenizar o presidente Mota que nos deu apoio para poder fazer. Vou analisar alguns palestrantes a nível do Estado de São Paulo também para fazer essas palestras em conjuntamente com a assessoria da federação, que a assessoria da federação é muito boa. Agradeço até as partes logísticas da federação, todos os funcionários que trabalharam nesse 22º Congresso e que o 23º, do qual eu vou fazer a parte da coordenação geral, que também vocês me ajudem, todos vocês, a trazer e fazer um bom congresso. As 5 primeiras deliberações são: ajustar a Lei 12.790, que trata da regulamentação da profissão de comerciário, unificar a database e criar um piso nacional unificado. Realizar 8 congressos sindicais nas regionais em 2014, enfrentar as grandes redes comerciais, lutar contra as intervenções do Ministério Público do Trabalho nas entidades sindicais, repudiar o projeto de lei 4.330, que visa a ampliação das terceirizações. Confira no site www.fecomerciarios.org.br a cobertura completa do 22º Congresso e a íntegra das suas 10 deliberações. Muito bem, voltamos com câmera aberta sindical ao vivo aqui na TV Comunitária da Cidade de São Paulo, NET 9 e também pela Vivo TV, canal 186 e pela internet www.tvaberta.tv.br. E nós já estamos aqui hoje com o Edson Roberto dos Santos, que preside o Sindicato dos Bancários de Franca, importante cidade do interior paulista, e vice da Contec, e também com Ademir Vierdecker, que é diretor de imprensa da Contraf CUT, que é uma entidade importante presidida pelo Carlos Cordeiro. A Contec é o Lourenço do Prado, que preside a entidade. Ela já esteve várias vezes aqui no programa, como também já esteve o Carlos Cordeiro. Já colocamos várias entrevistas de telespectadores. Eu estou sentindo uma ausência, que é a do Nildo Nogueira. Não participou do programa anterior, aí você tem a desculpa porque havia o Congresso Comerciário em São Pedro, você talvez estivesse lá. Mas agora, quero crer que o Nildo esteja nos assistindo, mandando um abraço fraterno a este ilustre morador do bairro do Limão, aqui de São Paulo, aqui perto, a uns 2 quilômetros aqui da emissora de TV. Eu peguei alguns dados, aliás, eu não, a produção, né, do programa, e nós até divulgamos lá nos materiais da agência sindical, que se você pegar o aumento dos bancários, no salário e nos pisos, a PLR, o ticket e o Vale Cultura, a soma disso aportará 8,7 bilhões de reais na economia brasileira. Eu disse 8,7 bilhões de reais. Então, o Ademir e o Edson Roberto Santos vão comentar, mas eu queria fazer uma observação antes do comentário. Que nós defendemos aqui um conceito que eu considero correto, que o movimento sindical é talvez, entre as instituições organizadas da sociedade, a única que consegue promover redistribuição de renda e distribuição de renda na base. 8,7 bilhões porque foi resultado da luta dos trabalhadores, porque não existe mais lei de reposição salarial no Brasil. O glorioso FHC acabou com a lei que repunha pelo menos a inflação, não tem mais agora, começa sempre do zero. Ademir e Roberto, este número de 8,7 bilhões é real e que impacto que isso tem nas economias? Por exemplo, uma cidade como Franca, chega a ter algum impacto real lá no comércio? Chega a ter um impacto porque a classe trabalhadora bancária, em todos os municípios do Brasil, nós sabemos a importância, o tamanho, porque é uma faixa de salários
considerável e que faz gerar também uma série de outros repasses, como você vê a questão ao doméstico, a questão das compras, a questão de tudo. Então, tenha certeza que isso impacta, sim. Eu acredito que em todos os municípios brasileiros, que no nosso país, em geral, tem o impacto positivo, e isso a gente fica gratificado por ter participado também na busca de conceder e de levar isso e de injetar, de uma forma ou de outra, esse dinheiro também na economia do país, João. Perfeito. Ademir, que avaliação você faz desse montante, dessa bolada, que é grande, né, de dinheiro na economia? É grande. Nós percebemos claramente que o salário ele é fundamental para que haja distribuição de renda. Assim como a política de valorização do salário mínimo, né, trouxe um aumento na renda da população, né, incentivou o consumo, a geração de emprego, né, o desenvolvimento econômico e social do país, né, assim também os acordos coletivos, as convenções das categorias. Né. Então, esse montante, 8,9 bilhões de reais, que é resultado de aumento salarial, de aumento real de salário que nós tivemos, mais o aumento da PLR, mais o Vale Cultura durante o período de um ano, né, isso realmente vai aquecer a economia, né, vai distribuir renda, né, porque o país, né, hoje é a 6ª economia do mundo, isso é muito importante para nós brasileiros. Agora, nós ainda somos a 12ª economia com a pior distribuição de renda, né? Puxa vida. Então, isso é vergonhoso para um país como o Brasil, né? Então, nós precisamos de encontrar políticas públicas para tentar distribuir renda, né? E a gente percebe como os patrões neste país, né, os empresários, né, resistem, né? Cada vez mais querem aumentar seus lucros, seus ganhos, né? Tirar recursos do trabalhador, e nós precisamos fazer justamente o movimento contrário, para que o trabalhador tenha mais renda, inclusive para estimular o próprio crescimento, né, das empresas, né? Nós colocamos esse movimento que eles fazem é contrário, né, ao país, né? Então nós queremos realmente que haja mais dinheiro no bolso do trabalhador, para que ele possa consumir mais, para que o país possa crescer e as pessoas possam viver melhor. Até porque, não querendo teorizar aqui, porque não é o meu caso, a verdadeira âncora da soberania de uma nação é o seu mercado interno, não é, Roberto? Exato. É mercado interno, não se cacifa para jogo nenhum, né? E nós demoramos muito para formar um mercado interno no Brasil, porque aqui, historicamente, os salários são arrochados e agora, nos últimos 10 anos, os bancários completaram 10 anos de ganhos. É curioso isso. Eu desafio a você encontrar qualquer outro país do mundo onde uma categoria tão grande quanto os bancários, quanto são cerca de 600 mil, 512 mil. Então, 530 mil, 520 mil trabalhadores têm, durante 10 anos, ganho real de salário. Por exemplo, agora mesmo eu falei com um dirigente sindical antes de vir ao programa. Os metalúrgicos da Força Sindical são 750 mil no estado de São Paulo. Estão negociando acordos, né? Porque isso não é fechado ainda. Com perspectiva de aumento real. Também será o 10º ano em que 750 mil trabalhadores terão aumento real. Isso, quando você soma na economia, vai gerando um ciclo positivo, alimentando um ciclo altamente positivo na economia. Portanto, e outra coisa, você vê que coisa curiosa, Roberto, se o teu salário do bancário aquece a economia e o teu salário do metalúrgico aquece a economia, você também está gerando emprego, não é isso? Exatamente. Você está estimulando a geração de emprego. E os empregos indiretos também, né? Porque correto, a gente traz isso. O consumo, a hora que o trabalhador tem a condição de consumir mais, de trocar alguns de seus bens, ele está influenciando na geração de empregos diretos. Certo. E a hora que ele tem condição de contratar uma outra mão de obra, ele está gerando um emprego indireto. Então, é a distribuição de renda, é o trabalho, é realmente aumentando a situação, melhorando a situação do trabalhador, do povo brasileiro. Perfeito. Olha, nós temos uma reportagem, uma externa que a gente chama, mas antes da externa eu queria mostrar um material que me foi enviado pelo Luizinho. O Luizinho preside a nova central sindical aqui no estado de São Paulo. Diz aqui, é um folder, né? Tipo um folder. Administração pública responsável e trabalhadores motivados na luta pelo desenvolvimento social. Encontro setorial dos servidores públicos municipais do estado de São Paulo. É um evento promovido pela FUPESP, que é uma Federação dos Servidores Públicos do estado de São Paulo, a nova central sindical e a CSPB. Aí eu abri aqui e vi pessoas que eu conheço, como o Luizinho, evidentemente, que é da nova central de São Paulo, o Calixto, o Damásio e o João Domingos, que eu conheço, mas faz já vários anos que eu não vejo
o João Domingues fica muito concentrado em Brasília. Vai ser em Rio Claro, de 28, 29 e 30 de outubro. Desejamos a eles que façam um evento produtivo e que valorize os servidores públicos. Aliás, servidor público é dia 28 de outubro, a data é o dia do servidor público. Então não vamos nos esquecer também de registrar esta data. Vamos à reportagem e depois eu faço um pequeno comentário sobre o que será mostrado, ok? Vamos lá? Câmara Aberta Sindical entrevista agora José Calixto Ramos, presidente da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, e da nova Central Sindical de Trabalhadores. E eu estou aqui, mais uma vez, com a Constituição em mãos. Queria saber, o José Calixto Ramos, sindicalista experiente e presidente da nova Central, que avaliação que faz da nossa Constituição Cidadã? Na verdade, o nome que foi dado à Constituição foi bem pensado e muito merecido, que a Constituição é uma, digamos assim, a lei maior muito especial para a nação, para a sociedade de modo geral e especialmente para os trabalhadores. Exatamente porque essa foi a única Constituição que destinou alguns artigos exclusivamente para a classe trabalhadora. E, inclusive, digamos assim, socializou a estrutura sindical brasileira. A partir do momento que a estrutura sindical passou a fazer, né, a ser incluída na própria Constituição, né? O único problema que precisamos agora continuar trabalhando é para regulamentar alguns artigos que ainda não se conseguiu regulamentar. Por exemplo, Calixto? Por exemplo, a questão ainda da própria estrutura sindical. O governo nos deu autonomia e deu liberdade, mas ao mesmo tempo impôs que o Ministério do Trabalho ainda ditasse algumas normas para que os sindicatos cumprissem, quando a lei diz que é vedado ao Estado a interferência, a intervenção na organização sindical. Mas o Estado ainda está interferindo, né? Esse é um dos aspectos para a classe trabalhadora, talvez mais importante. Muito bem, vocês assistiram aí a uma rápida entrevista com o Zé Calixto Ramos, experiente sindicalista, que falou sobre a Constituição brasileira. Nós, no âmbito do meu local de trabalho, a agência sindical, e também aqui do Câmara Aberta Sindical, nós procuramos repercutir ao máximo, fazendo a ressalva de que nós somos pequenininhos, os 25 anos da Constituição brasileira. E eu acho até que o movimento sindical erra ao não valorizar essas datas, erra ao não dar o devido peso a uma peça jurídica extremamente bem ordenada e politicamente avançada como é a Constituição brasileira. Então nós ouvimos Ricardo Patá, o Murilo dos Engenheiros, Ricardo Patá da UGT, o Calixto e vários outros dirigentes. Nós estamos repercutindo aqui ao longo da programação seus pontos de vista sobre a Constituição. Não é perfeita, nada do que é humano é perfeito, mas é um avanço, porque a de 69, aquela da junta militar, dizia assim, é vedado, é vedado, é vedado, era 40 vezes vedado, para depois ensejar uma possibilidade de direito. Essa daí restabeleceu o Estado de Direito, normatizou a vida jurídica do Brasil, repôs os direitos individuais e abrigou no seio do texto da Constituição os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores. Portanto, eu aqui não canso de louvar a Constituição, porque eu participei das marchas pela Constituinte e sei como é que foi a dura nossa luta contra o Centrão, também chamado de direitão, né, que era contra tudo, que era a favor do nosso interesse. Estou errado, Ademir? Não, está corretíssimo. Eu também participei daquela luta da Constituinte. Estava me lembrando quando tu falavas do movimento gaúcho da Constituinte, que nós constituímos na época, representava a CUT naquele fórum, junto com a OAB, junto com outras entidades sindicais da sociedade, fazendo emendas populares, né, participando, pressionando, denunciando os nomes do Centrão. Divulguei muito cartaz na rua, botando o nome de deputado lá, que era do Centrão e tal, que estavam lá querendo, né, dar uma reviravolta, lá atrair os trabalhadores e tal. Então, acho que é importante valorizar a Constituinte, sim, né? Foi uma grande conquista, essa Constituição é importante, assim como a CLT, que está fazendo 70 anos, também foi um instrumento de avanço para os trabalhadores. Perfeito. Roberto, você tem uma avaliação qual da Constituição? Você faria algum reparo?
Não, eu não faria nenhum reparo, não. Eu só destacaria que nós somos aqui dois sindicalistas e um homem da imprensa, que não somos assim tão meninos mais, porque todos nós militamos há 25 anos atrás nessa Constituinte e que a gente tem muito orgulho disso. E eu ressalvo mais a hora que você disse que às vezes o movimento sindical precisa ser mais cuidadoso, precisa valorizar mais e precisamos também fazer um trabalho, porque existe muita coisa em nossa Constituição que ainda não foi sistematizado para ela, tem muita coisa que foi deixado para que futuramente viesse regulamentado e não estão regulamentados ainda. Então, outra coisa que acho que é também um dever de nós, sindicalistas, dever de todo brasileiro, da gente buscar isso para que torne a nossa Constituição ainda mais importante e melhor para o povo brasileiro, para o nosso país em si. Perfeito. Eu quero voltar aqui ao Câmara Aberta Sindical. O nosso tema hoje, programa ao vivo é bacana porque você vai fazendo, vai construindo a pauta assim, na hora, né? Embora você, evidentemente, pense num assunto, num tema antes. E até hoje um amigo meu falou assim, olha, você tem que valorizar muito uma coisa do programa que você me falou. Eu falei, o que é? Que você não combina nada com os entrevistados. Eu não combino, verdadeiramente. Há 8 anos aqui eu desafio alguém a dizer, foi combinado alguma coisa para dizer, para ser dito aqui durante o programa. Eu erro, os convidados podem errar, desde que a gente erre tentando discutir, colocar os assuntos. A vida real é assim, aquele negócio de plim-plim, tudo de plástico, isso é tudo mentiroso, tá? A vida real é diferente disso daí. Tem uma pergunta aqui, uma observação do Almir da Liberdade, eu vou passar aqui para o Roberto, ou para o Ademir, quem quiser falar. Ele diz, logo após o encerramento da greve, o Bradesco divulgou lucro de 3,64 bilhões no terceiro trimestre. Certo. O avanço sobre o mesmo período do ano passado foi de 7,1% e com relação ao segundo trimestre, 3,6%. Então ele pergunta, e qual é o balanço do movimento dos bancários sobre a política salarial dos bancos? Os bancos estão no limite do pagamento de salário ou ainda tem gordura para queimar? Isso eu depois pode colocar, mas até por questão me permita a gente dar uma falada sobre isso aí. Inclusive o Lourenço do Prado, na época da entrega da nossa pauta à FENABAN, ele disse ao Murilo Portugal que nós estávamos apresentando um pedido de 11,93 e que era um pedido modesto. E a hora que a gente pensa, realmente, com o que o bancário dá de retorno, o que o bancário dá de produção, nós acreditamos que deveria ser mais ainda, que os bancos têm gordura para queimar sim, e tem argumentação que às vezes você durante uma campanha salarial, o Ademir deve ter presenciado isso, a gente começa a escutar alguns, eu diria que algum jogo de palavras do outro lado que é facilmente desmentido, mas que o que fica comprovado é isso. O bancário, eu vejo que os bancos têm gordura para queimar sim. O difícil é a gente conseguir chegar a esse ponto. Esse avanço foi bom, mas ainda vejo modesto. E vamos junto, porque quando a organização e os bancários se unem dessa forma, a gente espera que vai ter condição de buscar mais coisas para o bancário. Ok, João. Obrigado, Roberto. Ademir, o piso aqui do escriturário, 1.648,12, o do Caixa 2.229,05. Eu quero dizer que lá na agência nós somos uma microempresa, e microempresa, a vida é dura da microempresa. E dá para pagar mais, tá? Eu acho que o banco pode pagar mais. Com certeza, com certeza. Os bancos têm gordura, têm lucros, né? O Bradesco divulgou agora, os outros vão divulgar daqui para frente. Os bancos têm lucros para pagar muito mais, né? E nós vamos continuar a nossa luta, porque a nossa luta não é só a campanha em setembro, tá? A nossa campanha, nossa data base. Nós vamos continuar agora a nossa negociação permanente, discutindo banco a banco, discutindo as questões temáticas também com a FENABAN, para que a gente possa avançar, né? Então, no Bradesco, nós queremos um plano de cargos e salários, queremos que os bancos, né, atendam às questões específicas dos trabalhadores. Inclusive, é bom registrar também isso, João, que durante a greve, nós também tivemos várias negociações específicas com os bancos públicos, né?
Então nós conseguimos avanços também nas negociações com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Nordeste, né? E estamos também, fechamos acordos também com os bancos estaduais também. O único banco que ainda não fechou acordo, continua em greve, é o Banrisul, né? O Banrisul hoje completou 35 dias de greve, né? Alguns até acabaram voltando ao trabalho, mas a maioria dos funcionários do Banrisul continua em greve para tentar avançar nas questões específicas, como o quadro de carreira, como um diferencial também na PLR e outras questões. Perfeito. Olha, eu quero, estou me avisando, o Fernando está me avisando aqui, atrás das câmeras, né? Portanto vocês não veem, que acabou o programa, né? Uma hora passa rápido quando a gente discute assuntos interessantes, quando os convidados vêm com os números, com os argumentos, tem influência, então o programa assim voa, né, como foi o caso de hoje. Eu quero agradecer muito o Edson Roberto Santos, presidente do Sindicato dos Bancários de Franca, diretor da OGT e vice da Contec, e o Ademir Wiedeker, acertei agora. Wiedeker. Eu acentuei, eu falei do francês, tá? Por isso que eu falei errado. É alemão, na verdade. Eu nunca acerto, santo Deus, um dia eu acabo acertando. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui com o Câmara Aberta Sindical, sempre debatendo o mundo do trabalho. Havia perguntas aqui sobre o leilão de Libra, negócio de se foi privatizado, se foi partilhado. Isso é uma bola dividida desgraçada. Eu postei os meus comentários no Facebook, lá levei um monte de pedrada. Então, nós vamos fazer um programa com os petroleiros aqui no futuro, quando a poeira estiver assentada e o debate for estabelecido no nível da racionalidade, que é como os debates devem acontecer, porque aí as pessoas entendem, aí as pessoas que argumentam não precisam ficar agredindo, com xingamento, com bobagem. Vamos estabelecer. Sentou poeira, a gente faz um programa aqui para entender se vai gerar emprego, se vai gerar desenvolvimento, se vai ter reflexo para a educação, se vai ajudar a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, que é isso que conta, só isso que conta, tá bom? Obrigado, até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical.